pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o tio Rafael e hoje estarei com vocês e vamos aprender juntos sobre os sentimentos. Lembrando que antes de começarmos o nosso vídeo, já deixa o teu like aqui embaixo, tá ok? Se inscreve no nosso canal e ativa as tuas notificações, que é para sempre estar bem antenado aqui com a gente, tá ok? Então hoje iremos falar sobre um assunto que é muito presente no nosso meio. É muito presente. Já falamos sobre o medo, já falamos sobre a calma e hoje nós iremos falar sobre a tristeza. Sobre a tristeza, exatamente. Todos nós ficamos tristes. E isso é muito comum. Todo ser humano, ele se sente triste. Há momentos em que nós nos sentimos muito abandonados, muito tristes. E aqui eu tenho o pote da tristeza. E hoje nós iremos falar um pouco sobre o que é a tristeza e por que nós ficamos tristes. Crianças, assim como vocês estão vendo aqui o pote, muitas vezes ou em todas as vezes que ficamos tristes, a tristeza nos envolve, sabe? Sabe como assim, a tristeza ela nos envolve de forma que nós ficamos sufocados e não entendemos o porquê que aquilo está acontecendo, porque nós estamos daquele jeito e nós nos sentimos tão abandonados, nos sentimos tão para baixo e nós ficamos nos perguntando por que que essas coisas acontecem, por que eu estou me sentindo desse jeito. E aí aquilo parece que nunca vai acabar, parece que aquele sentimento, ele nunca vai sair do nosso coração. Só que quando nós menos pensamos, a tristeza, ela vai-se embora, ela some da nossa vida e nós novamente ficamos alegres, nós novamente sorrimos para a vida. E tio, mas por que essas coisas acontecem? Porque crianças, assim como falei para vocês, todos nós que somos seres humanos, nós muitas vezes fazemos coisas que desagradam a Deus e muitas vezes pessoas falam coisas ao nosso coração, dizem coisas que machucam a gente e isso vai criando ali um sentimento de ingratidão, de tristeza. E quando a gente menos espera, lá estamos nós de novo tristes. E hoje eu estou aqui, vocês estão vendo? Olha, se vocês repararem, todas essas carinhas, elas não estão tão alegres. Como essa aqui, por exemplo. Olha só o estado dessa carinha. Olha só o estado do meu potinho. Como que eles estão? Eles estão alegres? Você acha que ele está satisfeito? Não está, né? Ele está muito triste, ele está chorando. E a gente tem que entender que a tristeza, que o choro, eles são normais na nossa vida. Há momentos que nós estamos muito deprimentes, estamos muito para baixo. E hoje nós iremos entender que todas essas coisas são normais na nossa vida, tá bom? E hoje nós iremos falar sobre um personagem que chorou. E esse personagem é quem? É Cristo. Olha só, Cristo, o autor da nossa salvação, aquele que é o Filho de Deus. Você acredita que ele chorou? Pois é, ele chorou. Vamos falar também sobre outros personagens da Bíblia que choraram. E você se pergunta, tio, mas por que que isso aconteceu na vida dessas pessoas? E aí eu digo para você, porque todos nós somos seres humanos. E eles também são seres humanos, foram seres humanos e também passaram, crianças, por momentos de sufoco, por momentos de tristeza. E naquele momento que eles estavam naquela situação, eles simplesmente choraram. Eles não conseguiram sentir alegria no coração. E hoje nós iremos contar uma historinha para vocês retratando sobre um momento de tristeza. Vamos lá? Pois bem, crianças, aqui nós temos o nosso Senhor Jesus.
Você está vendo aqui o rostinho dele, ó, ele está chorando. E nessa situação aqui, neste cenário, ele está chorando pela cidade de Jerusalém. Houve um tempo em que Jesus Cristo, ele retornou àquela cidade e quando ele olhou para a cidade, ele começou a chorar. E você pergunta, mas tio, por que ele começou a chorar por aquela cidade? Porque Jerusalém, crianças, era uma cidade santa. E naquele momento as pessoas daquela cidade estavam pecando muito. Elas estavam desagradando ao Senhor Jesus, estavam desagradando a Deus. E aí o coração de Jesus, ele ficou muito angustiado. E naquele momento ele não encontrou forças para poder suportar aquela dor. Ele chorou. Ele chorou. Em outra situação, crianças, o Senhor Jesus, ele chorou quando estava próximo da sua morte. Ele ali no jardim do Getsêmani, quando ele orou ao Senhor, ele disse, Pai, isso está me sufocando. Se possível, Senhor, afasta isso de mim. Mas se não for possível que seja feita a tua vontade. Então, naquele momento de angústia, o Senhor Jesus, ele não conseguiu também ter forças. Ele começou a chorar, porque mais tarde ele ia morrer pelos nossos pecados. Agora, crianças, eu irei contar uma história para vocês que está na Bíblia e é uma história muito legal. E essa história se passa entre Marta, Maria, Lázaro e Jesus. Lembrando que cadê Marta? Marta, Maria e Lázaro eram irmãos e amigos de Jesus. E aconteceu que Lázaro estava enfermo, estava doente, e a doença dele era tão grave que ele não conseguiu resistir e morreu. Ele infelizmente não pôde resistir àquela enfermidade e acabou morrendo. E as irmãs dele começaram a chorar, elas estavam desesperadas por tudo aquilo que estava acontecendo. E naquela situação de leito, de morte, de muita tristeza, as irmãs dele começaram a chorar. O nosso irmão, ele não aguentou, ele acabou morrendo. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria vivo, ele estaria curado, sabe, crianças? E aquilo era muito pesado para elas, porque elas acabaram perdendo o seu irmão, o seu único irmão, Lázaro. Ele estava enfermo e aquilo infelizmente aconteceu. Quando menos pensaram, aconteceu. E acontece, crianças, que Jesus estava em outra cidade com os apóstolos, sabe? E aí lá de onde ele estava, ele ficou sabendo que isso havia acontecido. E ele disse, eu irei à Judéia novamente, eu vou voltar à Judéia e vou ali de encontro às irmãs do meu amado irmão, do meu amado amigo, porque ele está dormindo, mas ele vai acordar. E os apóstolos ficaram assim, sem entender, mas o que Jesus queria dizer é que Lázaro ele estava morto e iria ser ressuscitado, ia ser curado. E aí a história nos diz que Jesus, quando estava chegando próximo à cidade, ali onde Lázaro estava sepultado, Marta, quando viu Jesus, ela correu e chorou para Jesus e disse, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu creio que se o Senhor, por meio de Deus, assim, liberar o milagre na vida do meu irmão, ele vai conseguir ser curado. E Jesus disse, você crê que ele pode ressuscitar? Ela disse, eu creio, mestre. Mas aquele momento, crianças, era um momento de tanta aflição, de tanta tristeza, que Jesus também não aguentou. E a palavra diz que Jesus chorou. Você está vendo ele? Olha, Jesus chorando por tristeza. E aí a palavra diz que quando Maria também havia percebido que Jesus Cristo estava ali próximo, ela também não aguentou e chorou e disse, mestre, por que o Senhor não estava aqui quando tudo isso aconteceu? E ele disse, calma, creia. Que pessoas estavam ali meio que desconfiadas, e aí as pessoas removeram a pedra, e quando todos pensavam que não,
Lázaro sai, ó, todo enrolado, todo enfaixado. Vejam só, crianças, Lázaro, que estava morto, agora está vivo. Lázaro, que estava naquele leito de morte, ele acabou saindo pelos milagres do Senhor, pela permissão que Deus deu para que ele pudesse novamente voltar à vida. Apesar de que muitas coisas aconteceram na vida de Lázaro, o Senhor disse: não, Lázaro, não fica aí, vem para cá para fora. E agora estão todos alegres porque Deus operou um milagre na vida de Lázaro. E naquele dia ele tocou o coração daquelas pessoas que estavam ali naquele momento e que achavam que as chances de Lázaro reviver novamente estavam totalmente acabadas. E aí novamente Marta, Maria, Lázaro e Jesus puderam reviver a alegria de ter a pessoa de Lázaro por perto, crianças. Muito bom saber disso. E sabe, crianças, apesar de todo o sofrimento que nós passamos, apesar de todas as circunstâncias que nós vivemos, nós sempre temos que contar para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o vovô, sobre aquilo que nós estamos sentindo, porque assim como Marta e Maria não se conformaram com a ideia de que Lázaro estava morto e choraram e clamaram pelo nome do Senhor, nós também não podemos guardar os nossos medos, as nossas tristezas e tudo aquilo que incomoda o nosso coração. Então, sempre que eu estivermos tristes, nós temos que contar para os nossos responsáveis, para aquelas pessoas que podem nos ajudar, porque apesar de que são momentos ruins, mas nós nunca podemos deixar que eles façam parte da nossa vida para sempre. Nós temos que contar para os nossos pais e também falar para o nosso Papai do Céu. Sabe, crianças, nós falamos hoje aqui sobre várias histórias, vários acontecimentos de pessoas, de situações em que, apesar de tristezas, elas encontraram a felicidade. E com o nosso Senhor Jesus também não foi diferente. Você lembra que eu falei lá atrás que um dia ele ficou muito abatido porque logo ele iria saber, logo mais tarde ele iria morrer pelos nossos pecados? Pois é, crianças, e ele morreu pelos nossos pecados lá na cruz. Ele sofreu, ele morreu, ele passou por toda aquela situação de tristeza, e depois que tudo aquilo ali aconteceu, depois de 3 dias após aquele luto, após aquela situação de tristeza em que ele estava vivendo, ele, a sua mãe e os seus irmãos, ele ficou alegre porque ele ressuscitou ao 3º dia. Ao 3º dia, assim como Lázaro foi 4 dias, mas Jesus, ao 3º dia de morte, também ressuscitou. Ó, as portas, a pedra, na verdade, daquela cova, daquela tumba, ela foi removida e mais uma vez Cristo ressuscitou. Quer dizer, mais uma vez Cristo estava vivo, estava alegre. E ali aquelas pessoas ficaram admiradas, não só porque Jesus Cristo ressuscitou, mas pelo poder de Deus na vida do seu Filho e na vida de todas aquelas pessoas que um dia foram curadas, que foram assim transformadas pelo amor de Jesus. Então, crianças, sempre nos nossos momentos de dificuldade, é bom lembrar que nem tudo é para sempre, que aquele momento ele vai passar, tá bem? Então, assim como Jesus em um dia, ou em vários dias, ou outros personagens da Bíblia tiveram seus momentos de tristeza, o Senhor Deus não desamparou nenhum deles. Lá no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, diz assim, na parte B: o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem com a manhã, a alegria vem com o amanhecer. A noite, ela simboliza ali, neste texto, a tristeza, o desânimo, e a manhã, ela representa a alegria, tá bem? Então, que o Senhor te abençoe e que você sempre seja inundado por essa alegria após um dia muito triste, e saiba que é super
super normal você se sentir triste. Mas saiba também que tudo isso passa e logo a alegria ela vem para habitar no nosso coração. Amém? Pois que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, a você que nos assistiu. E no final do vídeo não deixe de deixar sua curtida e se inscrever no nosso canal, tá bom? Um abração. Tchau, tchau.